Olá, sou Flávia Custódia, seja muito bem-vindo ao canal Nutri e Chef, cheio de receitas saudáveis e muitas dicas para você. Você tem dificuldade de fazer o corte dos vegetais e ficar tudo padronizado? Tipo assim, a receita pede para cortar em cubo e sai triângulo? Então, hoje eu vou te ensinar a técnica correta para você aprender a cortar para ficar certinho. Isso vai te otimizar muito mais o tempo. E vou dar um destaque para a cebola para você aprender a cortar sem chorar. Quer aprender? Vem comigo! Bom, na tela e agora você vai ver os principais tipos de corte que nós vamos aprender hoje. Então, três cortes bem tradicionais, que é o bastonete, também chamado de bâtonnet, o julienne e o brunoise. Esses três, eles derivam desse primeiro, que é o bastonete, que eu vou mostrar aqui na prática. Depois, um corte que a gente faz só em folha, que chama chiffonade. E cortes também em rodelas, que chama rondelle. E vou demonstrar também como cortar a cebola, que muita gente tem dificuldade de como cortar a cebola, mas sem chorar, tá bom? Então vamos à prática. Nós vamos começar com a cenoura, que é um vegetal firme, fácil da gente fazer a demonstração. Então eu vou fazer um corte aqui, que esse bâtonnet, ele é mais ou menos dessa espessura. Então eu só vou fazer um cortezinho aqui pra tirar essa parte. Não preocupe que isso aqui a gente não joga no lixo. Então primeiramente você tem que fazer um corte, uma fatia assim larga. Esse bâtonnet é mais ou menos como se fosse aquele palito da batata, sabe? Então ele é mais ou menos nessa espessura. Só alinhar aqui também. Então seria mais ou menos, né, um corte assim, tá? Que é mais ou menos o mesmo tamanho. Você fazer isso em toda a cenoura. Aqui, ó, os batonetes, né? Bâtonnet. Que aí fica padronizado. Isso aqui você pode fazer com a batata, você pode, né, fazer a laçadinha, palito. O outro corte, que é o julienne, deriva desse aqui. Então, você vai cortar ao meio e depois ao meio de novo. Então, um bâtonnet dá 4 juliennes. Olha que lindo, gente, né? Esse corte julienne é um dos mais utilizados em restaurantes. Em várias receitas mencionam. Então é interessante você saber esses nomes, porque às vezes tem certos livros de gastronomia que só colocam cortar cenoura em julienne. Então é interessante você saber. Ou cortar a cenoura em bâtonnet ou em brunoise, que nós vamos ver agora. Pronto, eu já fiz uma quantidade. Perceba que eles estão bem iguaizinhos, padronizados. Você pode aplicar esse mesmo corte, por exemplo, para batata, para vagem ou chuchu, que aí você pode salteá-los, né, fazendo saltê na frigideira e né, fica uma preparação super apresentável. E o brunoise? Brunoise deriva do julienne. Então, brunoise são cubinhos bem pequenos. Você vai cortar a partir do julienne. Então, olha só, vendo? É difícil fazer esse corte se você for pegar um a um e fazer na mão. Mas aí, você fazendo o corte julienne, você consegue fazer o... E o corte bâtonnet também ajuda para você fazer os cubos. Quando fala cubos médios, por exemplo, então você pode também do bâtonnet cortar, né, os cubos, que não é o brunoise, certo? Então são cubos médios, que às vezes a receita pede cubos médios. Que eles também podem ser grandes, aí eu teria que cortar fatias bem mais largas, tá? Ou até menores, mas cubos médios seriam, né, esse tamanho aqui, tá bom? Agora, vamos fazer o corte
rondelli, que é muito simples, que eu vou demonstrar num pepino japonês. Que aí pra você cortar as rodelas certinhas, aí você vai controlando com a mão. De novo. Para você fazer as rodelas certinhas, você vai controlando aqui a distância com os dedos. Certo? E aí você tem as lâminas, né, mais padronizadas também. Esse corte é tranquilo, você pode aplicar para abobrinha, pepino, beterraba, cenoura, tá? Para variar também. Então agora vamos ao corte da cebola. Então a cebola já descascada, tá? Muita gente faz o corte nesse sentido. O ideal é que você faça um corte longitudinal. Então, assim, tá? Fique assim. Cebola dá N cortes interessantes. Você pode fazer um corte chamado M em C, que você corta aqui assim ao meio. E aí você vai fazer cortes na metade aqui, como se fosse uma meia lua. Que aí ele fica preso, né? Aqui. Fica parecendo um cortinho aqui brunoise. Quando ele tá preso aqui, né, a parte superior da cebola, ele abre como se fosse um leque e fica preso. Fica lindo também para você fazer bife acebolado, tá? Esse aqui é chamado um corte MC. Que, claro, ele vai derivar vai derivar a Julie Rene, que é o corte parecido com aquele da cenoura que eu fiz, tá? Então, esse aqui é um corte interessante também quando você quer, por exemplo, fazer o salteado para ficar igualzinho o vegetal. E para você fazer o corte da cebola em cubinhos. Esse que vem a parte interessante, que é para você aprender a cortar sem chorar. Porque a cebola, ela tem muito ácido, tá? Tem um monte de dica que várias, né, mães e avós dão pra gente. A gente põe água dentro da boca para cortar, tem gente que molha a cebola, fósforo, que eu já ouvi também, colocar fósforo na boca, enfim. Tem uma técnica, né, mais interessante. Então você segura, né, a cebola entre os dedos aqui, indicador e polegar. Você vai fazer cortes, né, aqui na cebola, toda a extensão. A distância entre um corte e outro vai depender da espessura do cubinho que você quer. Se você quiser mais fininho, cubinhos menores, desculpa, então você vai fazer fatias. Essas fatias você não vai cortar até o final aqui da cabeça da cebola, né? Você vai fazer cortes, né, nele, mas sem cortar até o final. Depois que você fez esses cortes, né, na longitudinal, você vai fazer 2 cortes aqui, um na base da cebola e outro mais acima. Perfeito. Agora é só você cortar. Isso aqui, gente, é muito mais prático de fazer. Você padroniza todo o corte da cebola. Fica certinho. E não chora. Aí esse finalzinho aqui, você pode deitar a cebola e fazer novamente assim o corte. E depois do lado. Viram como é prático, ó? Fica certinho, corte em cubinhos, como eu fiz aqui mais ou menos o brunoise. Agora eu vou demonstrar como cortar a folha, que é um corte que chama chiffonade. Então, para as folhas, seja quando você quer cortar a couve, a selga, a alface, então, quando a folha é comprida, então o ideal é que você enrole, né? Por exemplo, a couve ou a selga. Quando são, né, folhas mais, né, assim, os ramos com folhas menores, então você também agrupa. E aí você vai fazer, né, o corte. Quando você quer cortar fininho, então você coloca também a mão
assim, né, o dedo para você fazer a distância que você quer do corte. Aí ele sai, né, assim, mais fino. Então esse é um corte que chama chiffonade, que é aplicado para as folhas em geral. Que aí você às vezes vai aplicar para preparações como um soufflé, um creme de espinafre, por exemplo. Então é interessante às vezes você cortar, né, em tirinhas mais fininhas, tá? Você pode aplicar, como eu falei, para a selga, para a couve. O legal de você ver os cortes todos assim, né, já separadinhos, que isso também é outra dica que eu dou para você que está começando. Sempre porcione os ingredientes da receita, assim, já picadinho, no tanto que você vai precisar, porque aí isso otimiza também o tempo, porque às vezes você está lá já refogando o alho, você esqueceu da cebola, queima o alho, então é interessante você já pré-preparar, que a gente fala, né, todos os ingredientes. E para você que quer aprimorar e tornar um top chef, vem aí os cursos online Nutri e Chef, em breve. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e sirva aí para te ajudar a otimizar o seu tempo na cozinha e, claro, né, modernizar os seus cortes e as suas preparações. Te aguardo na próxima semana com mais dicas e receitas saudáveis. Deus te abençoe. Tchau, tchau.